Olá, amigos. Estamos de volta com um Momento Político. Hoje entrevistando Delúbio Soares, professor de matemática, uma das lideranças históricas do PT, figuraça goiano, que conhece muito esse Brasil afora, mas agora ele está de volta à atividade política como candidato a deputado federal. A gente vai bater um papo com ele sobre isso e também aí o momento político, o que está acontecendo aí com esse Brasil afora. Delúbio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, conversar aí com essa grande audiência nossa. E vamos falar aí como é que anda esse país, com a sua experiência vasta que você tem, que você conhece praticamente todas as lideranças, principalmente do PT. Vamos falar sobre isso e qual é a sua impressão. Seja bem-vindo. Primeiro quero agradecer o Wilson convite, da direção do Jornal Hoje. E nesse programa, o Momento Político, é um programa muito conceituado, não só em Goiás, como em Brasília, como no Brasil inteiro, São Paulo, Minas Gerais. E para mim é uma grande... Estou muito alegre de estar aqui hoje com essa equipe toda aqui da redação, do jornal. Acabei de conversar com os acionistas do jornal. Muito bem, uma conversa muito positiva, uma visão de mundo que nós estamos vivendo. Então, estou à sua disposição para responder as suas perguntas. Eu estou voltando para a política eleitoral agora, porque eu fiquei 20 anos num processo com muita dificuldade. Todos os meus problemas jurídicos foram resolvidos, né? Consegui provar minha inocência na justiça. Agora eu vou buscar conversar com a população de Goiás e me colocar à disposição do Partido dos Trabalhadores com a candidatura o ano que vem. Mas quem vai decidir se serei candidato ou não é o partido, que a nossa convenção, que será em junho e julho do ano que vem. A companheira Adriana, nossa presidente do PT, que vai assumir no sábado a presidência. Ela foi eleita, agora a posse no sábado, e ela vai conduzir o processo eleitoral em Goiás. Eu estarei à disposição dela e do Partido dos Trabalhadores para que a gente possa organizar uma boa campanha para aumentar a bancada do PT e para fortalecer a campanha do presidente Lula em Goiás. Eu acredito isso. Bom, Delúbio, você tem um capital político, você é goiano, tem raízes aqui, tem história, principalmente, um dos fundadores do partido. E eu posso dizer que eu acompanhei isso de perto, as primeiras reuniões, né, em Campinas. Campinas é um bairro tradicional, antigo, da capital. E eu me lembro de você, professor de matemática. Então você tem tem um conhecimento aí do que é a natureza política. Não é um grande desafio retomar o ponto de partida como candidato a deputado federal? Eu primeiro agradeço a Deus todo dia pela vida. Todas as dificuldades que eu passei, uma coisa que eu sempre mantive, a esperança. A esperança, fé no futuro, fé que nós podemos construir um país desenvolvido, um país sem fome, um país soberano, e trazer a solidariedade para as pessoas. É muito importante a solidariedade política, a solidariedade social. É fundamental que aquela pessoa que tem um pouco mais de condições de vida, uma melhor condição, ajude e contribua para aquele que tem menos. É assim que nós vamos construir uma sociedade com diminuir a desigualdade social. Então é por isso que eu estou voltando. Eu faço 70 anos agora, dia 16 de outubro. Para mim é como se eu tivesse 20 anos. Estou retomando a política porque fiquei um tempo de conhecer. Eu conheço muita política nacional. Militei um tempo muito grande, né? E nós fizemos a coisa certa na hora certa, que foi trabalhar para que o presidente Lula pudesse ser candidato a presidente da República. Foi candidato em 89, em 94, 98, as eleições foram importantes, mas nós não conseguimos elegê-lo. Mas em 2002 nós conseguimos fazer as coisas mais num caminho que levou o presidente Lula ao Palácio do Planalto, com a grande votação no segundo turno, 62% de voto no segundo turno.
em 2002. Então isso foi muito importante. Vários companheiros do diretório do PT Nacional, que eu fazia parte, nós trabalhamos bastante. E nós tivemos êxito, porque mudou a face do Brasil. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, nós fazemos o Brasil desenvolver. Quando o Lula assumiu em 2003, o Brasil produzia 1,5 milhão de veículos. Quando, em 2010, estava 6 milhões de veículos. Isso gera emprego, gera renda, gera locomoção pelo país inteiro. Foi muito importante. Dando exemplo de automóveis, caminhões, motos, foi muito importante para o país. Você multiplicar, nós quadriplicamos a produção de veículos no país. Nós aportamos muito recurso para a agricultura, tanto a agricultura familiar como o agronegócio. É muito importante que o Brasil tem coisa importante demais. Nós temos um subsolo muito importante, desenvolvimento, investimento em pesquisa. Nós descobrimos o pré-sal, que deu autonomia para o Brasil no petróleo. Hoje nós consumimos 3 milhões de barris diários e estamos produzindo 5 milhões. Estamos vendendo 2 milhões de barris de petróleo. Isso gera uma riqueza para o país, gera recursos para o país e desenvolve o Brasil. Agora, com o petróleo da margem equatorial, que as pesquisas estão começando, com a reserva imensa que tem naquela região, nós vamos jogar o Brasil para ser um grande produtor de petróleo. Nós precisamos retomar as refinarias no Brasil, criar novas refinarias para que o petróleo, ou o combustível, chegue na bomba mais barato para o consumidor. O presidente Lula agora está fazendo uma medida muito importante, que é distribuir gás para 17 milhões de famílias. Hoje são 5 milhões beneficiadas. Está ampliando junto a todo o cadastro único do governo, do Brasil, para que todas as pessoas que não têm condição de comprar o seu botijão de gás recebam o seu botijão de gás. Isso é uma coisa muito importante. O programa Bolsa Família é um sucesso total, porque já 2 milhões de pessoas já saíram do programa, encontrou a porta de saída. Isso significa que essas pessoas melhoraram a sua renda. Nós temos que melhorar a renda das pessoas do Brasil inteiro, e isso que está sendo feito. Então eu quero a minha disposição de voltar para Goiás é para contribuir com o partido aqui em Goiás, para que a gente possa ampliar a bancada e ampliar a votação do Lula em 2026 em Goiás. Se entrar no aspecto ideológico, os setores da sociedade, nós vivemos uma sociedade extremamente polarizada. Quem é contra o PT é fascista e não oposição. Quem é de esquerda é progressista. Essa polarização ela tende a esgaçar o tecido social brasileiro. Há críticas de todo o nível. Por exemplo, o Lula 3 não conseguiu, ampliou a rede de proteção social, mas dos 215 milhões de brasileiros que temos de população, 94 milhões está dependendo de uma certa forma de um programa social. Você não acha que esse estrangulamento, que é a crítica maior que o governo Lula recebe, é por conta dos impostos, e quem paga imposto, quem gera emprego, tem cada vez mais sendo estrangulado em uma rede de proteção ampliada? Como é que você vê esse paradoxo entre a produção e a redistribuição dessa riqueza por decreto? A primeira medida do governo Lula 3 foi compor o governo com a pacificação. Tem várias pessoas, vários ministros do governo que não votaram no Lula em 2022. Mas é só simbólico. Não é simbólico. Não é simbólico. Você tem um ministro do União Brasil, tem o ministro do PP, o ministro do Republicano, não é simbólico. É necessário ter, porque o governo, você faz duas campanhas. Uma campanha para ganhar uma eleição e uma campanha para governar. Outra coisa é governar. Nós temos experiência de governo. Lula foi o presidente 2 vezes e agora na 3ª vez. Nesse momento político, a coisa mais importante é que você começou a falar agora no segundo bloco, que é a pacificação do país. Nós temos que pacificar o país. Não pode ficar uma pessoa com ódio da outra. Nós já vimos outro dia um exemplo de ódio mais que estremeceu a nação inteira, que foi em Belo Horizonte.
uma pessoa quer passar e tem um caminhão de lixo recolhendo, trabalhando, vai lá, ameaça a motorista e entra um gari. Olha, não faça isso com a motorista, não atira na motorista. O cara atirou na motorista. Um cara de classe média alta, marido de uma delegada, a arma da delegada, isso é uma afronta à civilidade. Nós precisamos baixar a bola, todos os lados, acalmar o país, parar de uma pessoa ficar xingando a outra. Porque nós vivemos uma sociedade... Isso não resolve nada para ninguém. As pessoas que têm mais necessidade querem saber se tem um transporte para ir para casa, se ela vai em segurança, se ela tem sua casa para morar. Nós temos que fazer um programa que todas as pessoas do Brasil tenham o direito de ter uma casa para morar. Não pode ter uma mãe de família no aluguel. Nós precisamos que todas as pessoas tenham, todas as famílias tenham a creche para os seus filhos estudar, seja de alto poder aquisitivo ou de baixo poder aquisitivo. Porque as crianças é o futuro do país. Não adianta a gente ter meia dúzia de crianças com alta escolaridade e você ter 100 pessoas com baixa escolaridade. O Brasil tem que aumentar a escolaridade, porque nós temos que investir na educação. Os hospitais, ainda... O SUS, ele foi muito importante na pandemia. E o governo reconheceu isso, o governo Lula. Inclusive, criou agora o programa do Mais Especialidade, que é fundamental. A farmácia popular tinha sido extinta. Retomou a farmácia popular para atender. A farmácia popular ela ameniza as dificuldades das pessoas de baixa renda. Então é fundamental você ter um programa político que pensa no desenvolvimento. O que nós temos que fazer? É muito simples. Nós temos que fazer convênio com as multinacionais para fazer o transporte no Brasil. Transporte de carga e transporte de passageiro. Qualquer pessoa aqui no Brasil, vai na Europa, acha muito bonito andar no TGV da França. A mobilidade é outra coisa, né? Você vai no Japão, é muito fácil você andar no trem-bala. E nós não temos 1 quilômetro de trem-bala no Brasil, ou de TGV, vamos chamar assim, trem de alta velocidade, como a China fez agora, está com 40 mil quilômetros de linha de trem de alta velocidade, feita em 20 anos. Nós vimos agora a dificuldade que foi a destruição do país na Operação Lava Jato com o túnel Guarujá-Santos. Não teve uma empresa brasileira que teve condição de credenciar, porque todas as empresas de engenharia brasileiras foram destruídas. Nós temos que recuperar a engenharia nacional, temos que recuperar o desenvolvimento de energia solar, de energia nuclear, de energia eólica, que é o novo combustível, energia limpa. Nós temos que encerrar a era dos combustíveis fósseis. É necessário fazer isso. Agora é necessário ter unidade política. Nós temos que... Tem dificuldade. O Congresso e o Senado é o reflexo de cada estado. As pessoas votaram no Lula no primeiro turno. O Lula teve 48,5% de voto no primeiro turno. E a bancada que acompanha o Lula é 130 deputados. Não sei, foi 1/3 da votação do presidente Lula refletiu na Câmara Federal, no exemplo da Câmara. É necessário que mude isso, que as pessoas que concordam com a política desenvolvida pelo PT, votem nos candidatos do PT, votem nos candidatos do chamado centro-esquerda. É fundamental você ter um governo e ter oposição. A oposição é fundamental para... Eu sou defensor intransigente de oposição. Não existe na história da humanidade nenhuma nação, nenhum município, estado, enfim, que evoluiu sem oposição. A oposição é fundamental. A oposição é o contraponto. É central para fazer com que o governo produza mais, para que a população... O desenvolvimento do país foi maior quando o PT era mais orgânico e em oposição. Então, eu avalio assim. Nós temos que trabalhar hoje. Primeiro, uma oposição, nós temos que ter um momento civilizado, vamos chamar assim, civilizatório. Esse acontecimento que aconteceu nas eleições, alguém matando alguém por discórdia política. Isso que aconteceu agora em Belo Horizonte, né? Que é uma profissão mais difícil do que o coletor de lixo. Né? E o cara nós trabalhando ali, um cidadão para e fala, olha, você não... até um comportamento que... pelo menos eu vejo quando estou dirigindo, o caminhão obstrui, ninguém buzina, espera, porque eu acredito que ali é mais eu acredito que ali foi mais um
de um cara. Esse é o ponto fora da curva da civilidade. Eu espero e rezo todo dia para que seja um ponto fora da curva. É tão absurdo que nenhuma mente razoavelmente equilibrada faria um negócio desse. É uma estupidez humana sem precedentes. Mas eu acho que esse tipo de coisa nós temos que ser exemplo. Exemplo de civilidade, de solidariedade. O Brasil não pode. Nós temos o subsolo mais rico do mundo. Nós ganhamos do subsolo da Sibéria, que é um subsolo muito rico também. Mas o Brasil tem minérios, o Brasil tem terras raras, o Brasil tem água doce, que é uma coisa rara no mundo hoje. Mas tudo depende de políticas públicas. Temos os biomas mais charmosos do mundo, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica. Nós temos que preservar esses biomas, nós temos que trabalhar com a ecologia, mas também tem que saber explorar os nossos minérios. Os nossos grãos produzidos aqui, eles precisam colocar valor agregado para exportar. Nós não podemos continuar vendendo grão de soja. Um dia isso acaba. Né? Nós temos que... agregar valor. Agregar valor. E os minérios também. Por que nós temos que mandar exportar minério de ferro bruto? Nós temos que agregar valor. Nós temos que partir aqui no Brasil para o siderúrgico de aço verde, para aço sem carbono. Isso é fundamental. Agora, é necessário que isso aconteça. Para acontecer, precisa ter governo que tenha a capacidade de articular investimento para cá, como o governo Lula está fazendo. E nós vimos agora, muita gente, né, esse confronto que os Estados Unidos querem fazer com o mundo, incluiu o Brasil. E está aí tentando invadir a Venezuela, estimulou o Irã, a guerra do Irã, estimulou Israel a fazer a guerra do Irã, estimula constantemente Israel a liquidar a população palestina, né? Estimula a guerra da Ucrânia, da Rússia e Ucrânia. Nós precisamos de paz. A guerra não leva a lugar nenhum. Nós vimos os grandes exemplos no século passado, nós que nascemos não naquela época, mas vivemos a consequência da Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas... nós somos uma geração pós-guerra. Mataram 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E liquidaram pessoas, liquidaram nações e a economia. Ficou 10 anos, 15 anos para recuperar. Nós temos que... É necessário trabalhar com paz. A paz é fundamental para nós. Sou um pré-candidato. Você deu uma síntese aí do que é a sua proposta, da pacificação. Sua plataforma eleitoral, então, quando, obviamente, a Justiça liberar, e, claro, a Convenção. Então, você já deu um sinal aqui para os nossos amigos que nos acompanham no momento político do que é a sua plataforma eleitoral. A inclusão... obviamente, você falou, fez um mix aí de atividades do país. A indústria limpa, a indústria de transformação, agregar valor e a defesa, propriamente dito, da industrialização. E o agronegócio, do qual nós somos, não é o principal fator gerador de emprego, que é o setor de serviços, mas é um indutor da economia goiana. Qual é o seu pensamento em relação ao agronegócio? Eu tenho conversado muito com grandes proprietários de terra e as pessoas da agroindústria. E todos eles, assim, quando a gente está conversando, eles mostram a necessidade de um acompanhamento mais perto do agronegócio com o governo. Uma das coisas que eu estou desenvolvendo, estou discutindo com as pessoas, é a aproximação do agronegócio com o governo. Nós temos um ministro da Agricultura que é do agronegócio. O Fábio. Nós temos que aproximar mais. Não adianta ser só Nós temos que aproximar mais dos grandes produtores. E também fazer com que os grandes produtores entendam. Porque quando tem financiamento, nunca teve tanto financiamento como agora. E o presidente Lula acaba nesse momento... Mas tem um problema aí, Delu, de financiar 12 bilhões para quem teve prejuízo na safra que teve as questões climáticas. Recentemente, eu tive numa reunião na FAEG e uma das grandes discussões para lá principalmente, não é o grande produtor, a classe média, rural, por assim dizer, o cara que tem
nós somos de origem rural, eu estou falando você e eu, porque somos contemporâneos, mas veja bem, a classe média rural hoje, ela ficou sacrificada, porque ela depende muito de financiamento. E essa desregulamentação da geopolítica prejudicou muito essa produção. Então, a inadimplência no banco está impedindo, já estão calculando aí uma queda na produção no ano que vem, por conta do custo de financiamento e juros altos. Como é que você, eleito, como é que vai resolver isso? Essa dicotomia entre a produção e a captação do recurso. Quero agradecer muito essa questão levantada para a gente poder dialogar um pouco, quebrar um pouco do paradigma do preconceito. O pequeno agricultor, aquele agricultor que tem 100 alqueires de chão, tem lá 1000 cabeças de gado, e tem dificuldade em renovar a sua produção. Primeiro nós temos que fazer um investimento que o presidente Lula está estudando e nós vamos fazê-lo, que é recuperar as terras degradadas. Sem derrubar nada. Não precisa derrubar. É fundamental isso para aumentar a produção. Porque tem muita passagem degradada. Muito. Segundo, melhorar a qualidade do rebanho. Aqui em Goiás, os grandes produtores estão com rebanho de excelente qualidade. Disputa com os Estados Unidos, disputa com a Austrália, que são os 2 melhores rebanhos do mundo. Só não disputa com a Índia, né? Que a Índia é outro padrão do gado bovino. Mas nós temos que ter o seguinte, e aqui no Brasil nós produzimos muita proteína animal, tanto de boi quanto de frango, de pequenos animais. É fundamental diversificar a produção. Segundo, é fundamental que essas questões que estão acontecendo com o pequeno proprietário que está endividado, alongar a dívida, assim como nós fizemos o programa de recuperar o crédito das pessoas que estavam sem crédito, que o Ministério da Fazenda fez, nós estamos bolando um programa para resolver o problema dos pequenos proprietários. É porque está hoje em torno de 2 bilhões e 200 milhões, mais ou menos, esse... O presidente Lula acaba de assinar um decreto, uma medida provisória, de 12 bilhões para recuperar, para refinanciar as dívidas das pessoas que tiveram problemas climáticos, 2 safras com problema climático. Então, todos que tiveram estarão incluídos. Que foi atingido mais no Rio Grande do Sul. Agora, muitas pessoas querem melhorar a medida provisória, né? Isso será feito no Congresso Nacional. Eu já falei com alguns deputados e alguns senadores como que pode ser feito para receber as lideranças desse setor. É muito importante que as lideranças se movimentem, porque só tem política quando tem movimentação. Senão, não tem, as pessoas não sabem, né? Que tem dívida, que tem dificuldade. E o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, principalmente o Banco do Brasil, não precisa ter fazenda. Por que o Banco do Brasil vai tomar a fazenda de alguém? O que nós temos que encontrar é solução para aquela fazenda vir produtiva. Quando a Caixa Econômica financia... a expertise do banco não é... Um conjunto de casas e as pessoas não pagam, o banco não tem que tomar aquelas casas. Aquelas casas têm que ser... Foi feita, tem que morar gente ali, ou um conjunto de prédio, ou um condomínio. Então, essas coisas que nós temos que acabar com os bancos públicos. Os bancos públicos são bancos para servir a população, e não para tomar terra, e não para tomar casa de alguém que não pagou. Nós temos que encontrar a solução para que aquela pessoa continue morando e ela encontre renda para que ela... Por isso que é fundamental a geração de emprego e renda. É fundamental retomar a indústria. É fundamental trabalhar para que agregue valor aos nossos produtos, principalmente a soja e o milho. É fundamental que você não venda o grão. Enquanto a gente não consegue ter uma indústria para vender o subproduto da soja, não vamos exportar a soja. É necessário fazer isso. Mas agora, é necessário a gente encontrar a solução. Por que nós temos que vender minério de ferro e não já vender o aço? É isso que nós temos que fazer. Hoje, lamentavelmente, o minério de ferro vai para a China, vai para os Estados Unidos, Japão e volta com aço. A gente compra o aço. Por que não vamos industrializar e fazer o aço verde aqui? Usar as novas tecnologias. Por que nós não temos hoje? Todo mundo tem um celular. Não conheço uma pessoa hoje que não tem smartphone. Todo tem smartphone. E nós não produzimos um smartphone no Brasil. São mais de 200 mil... São mais de 150 mil pessoas, 150 milhões de pessoas que usam telefone e smartphone. E nós não produzimos
um chip aqui. Nós temos que investir na educação para que a gente possa ter tecnologia. Só teremos tecnologia para disputar com os países desenvolvidos, com a Europa, com o Japão, com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, à medida que nós tivermos educação. O nosso grau de escolaridade é abaixo do Paraguai, na média. Na média. A média. Pode um negócio desse? É muito ruim esse. Então nós temos um grau de escolaridade, não chega aos 10 anos. Quando eu era presidente do CODEFAT, eu contratei a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma pesquisa. O grau de escolaridade do Brasil era 4 anos e meio. E quando eu vi a do Paraguai, que era 6 anos e meio, e do Uruguai era 9 anos, isso em 1997. E hoje nós estamos chegando aos 10 anos, já evoluiu bastante. Mas ainda é pouco. Na Austrália, é 17 anos. Eu vou explorar um pouquinho essa expertise sua. Você é um educador, a origem sua de educador. Por que no Brasil o ensino básico, que é diferente de outros países, é tão precário, sendo que investe tanto? O sujeito sai... há uma crítica, inclusive, de pedagogos e especialistas na área, que essa pedagogia de esquerda junto ao método Gilberto Freire... Paulo Freire, garganta. Ele atrasa muito, porque passa o indivíduo, vai passando o indivíduo de ano a ano e o sujeito sai e termina o 2º grau analfabeto funcional. Deixa eu te explicar uma coisa. O que tem? Eu nunca consegui entender isso, porque eu estudei escola pública. Eu sou professor de carreira, sou professor de matemática, dei aula há muitos anos. E o último colégio que eu dei aula, além das escolas privadas, eu dei aula no Liceu de Goiânia. Foi. Com muita honra. Então, o que tem necessidade se nós queremos ser um país desenvolvido? Deixar de ser um país em desenvolvimento para ser um país desenvolvido, que é a nossa meta. O Brasil, você não dever nada para os Estados Unidos, nada para a Alemanha, nada para a Inglaterra. O brasileiro é um povo criativo. Para isso acontecer, nós temos que mudar. Todos esses países que mudaram a educação e federalizar a educação ficou de excelente qualidade. Qual que é a proposta que eu tenho conversado muito com o presidente Lula? Nesse governo não dá para fazer, mas no próximo governo, em a população concordando e reelegendo o presidente Lula, nós vamos fazer no próximo governo, que é federalizar a educação. Ou seja, a educação de 0 a 6 anos, que é a chamada creche ou IMEI, CIMEI. É o básico. É onde a criança precisa aprender a conviver com a criança. Está formando o cérebro e formando a educação. Isso. Então, essa educação será toda do governo federal. Todas as creches, ou CIMEI ou IMEI, será garantida pelo governo federal. A construção do prédio, os equipamentos, o salário dos professores é igual o salário do professor do IF, educação integral. A parte, o antigo primário, vamos chamar assim, que é da nossa geração, né, será por conta da prefeitura. A prefeitura é responsável para... Hoje ela é responsável para a creche e pelo antigo primário. Ela vai ficar só com o primário. O antigo ginásio, né, será responsabilidade do Estado. Dos estados. Tempo integral com salário igual os professores do IF. O 2º grau, agora chamado ensino médio, será por conta do governo federal integral. Tudo por conta do governo. Professores, equipamento. Por que nós temos que ter os IF, que são extremamente modernos? E aqui, para nós, aqui em Goiás, o maior exemplo da nossa geração é a escola técnica. Eu estudei lá. Por que a escola técnica pode ter um prédio nas condições que é a escola técnica e o Pedro Gomes está caindo nos pedaços? Que é um paradoxo. Que era a segunda escola de Goiânia. Primeiro era o Liceu. Não estou falando assim, porque eu dei aula no Liceu, então vou puxar a sardinha para lá. No Liceu, para estudar no Liceu, você tinha que fazer o exame um vestibular, de seleção. Eu fiz exame de seleção. O que acontece? Nós temos que federalizar a educação e facilitar a entrada das pessoas na universidade para fazer a graduação. A pós-graduação e o doutorado, o mestrado, o doutorado, nós temos que aprimorar. Por exemplo, a China hoje forma milhões de engenheiros com doutorado. Aqui nós somos milhares. Para cada um aqui são 20 lá. Como é que nós vamos concorrer com eles? Cada doutor que tem aqui são 20 lá.
Então nós temos que aprimorar a educação. Se nós fizermos isso, daqui a 20, 30 anos, nós seremos um país desenvolvido. Nós teremos condições de ter técnicos, ter capacidade, cientista. Nós temos que investir na ciência. Não fazer como fez o governo passado, que é desmoralizar a ciência, falar que a Terra não era redonda, desmoralizar a política. O negacionismo foi muito forte no Brasil. E muita gente embarcou nessa. Porque, primeira coisa, nós temos que convidar todas aquelas pessoas que possam aprender, possam estudar, estimular as pessoas a ter mais conhecimento. Se a pessoa tem mais conhecimento, tem melhor produção. Isso é bom para a indústria, isso é bom para o comércio, isso é bom para a pecuária. Olha, imagina você, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o cerrado no interior do Brasil era considerado terra ruim. Hoje é a coisa mais importante. Porque novas tecnologias, o que fez? A Embrapa desenvolveu tecnologia para a produção agrícola. Nós temos que desenvolver isso, né? A nossa produção de soja hoje bate qualquer recorde no mundo inteiro. Hoje produzimos trigo, inclusive, no Cerrado. Hoje a produção animal, né, é extremamente importante no país. A minha cidade, que é uma cidade pequena, tem um frigorífico que nós trabalhamos para ir para lá, que era a Sadia, agora é o BR Fund, mata 200 mil frangos por dia. 200 mil frangos por dia na cidade de Buriti Alegre, produzindo ali. E sabe quanto o período que o frango fica na granja? 27 dias, 28, 29. Né? Antigamente, quando chegou o franguinho de granja de 45 dias, era uma revolução. Hoje, lá é 27, 28 dias. O pintinho chega na granja, é bem tratado, as granjas são de excelente qualidade. Hoje tem alta tecnologia. Tecnologia mata 200 mil frangos por dia e exporta esses 200 mil frangos para a Arábia, não fica um no Brasil. Inclusive, quem corta o pescocinho dos frangos são os árabes que vendem lá para cá, porque é o convênio que eles têm. Tem um rito. Tem um rito deles, cada país tem o seu rito de importação. Então, isso gerou para a cidade riqueza, gerou emprego. Para a cidade pela redondeza. 1.200 pessoas trabalham em 3 turnos. Porque pega toda uma cadeia, pega tem uma cadeia de produção, de ração, enfim. Então nós temos que desenvolver mais o país. Nós temos que hoje, né, o boi no pasto é muito importante, mas os confinamentos é uma grande contribuição econômica para o país. É isso que nós temos que continuar desenvolvendo, continuar financiando, para que o grande confinamento ele vai comprar o gado aonde? Do pequeno proprietário, do pequeno fazendeiro. E nós temos essa cadeia de produção. Só existe o grande se existe o pequeno. E só existe o pequeno para existir tem que ter apoio governamental. E nós temos que dar apoio à pequena agricultura, agricultura familiar. Nós não podemos ter mais ninguém acampado nas estradas. Não pode as pessoas... Outra coisa que nós temos que fazer no Brasil, e muito sério, é combater o tráfico de entorpecente. Nós não podemos ter em cada cidade um zumbi pela cidade. Em São Paulo eu convivo muito em São Paulo nesse período, tem a Cracolândia. Eu brinco com as pessoas, cada cidade tem uma Cracolândiazinha. E tem mais de 400 mil pessoas dependentes químicos que não conseguem trabalhar. As famílias ficam totalmente desnorteadas. E é um custo alto para o Estado. Custo alto para o Estado. Nós temos que ter uma política de recuperação das pessoas que hoje têm dependência química. Seja ela de classe alta, seja ela de pessoas muito humildes. E as famílias têm que ser responsabilizadas por isso. Porque não é só... alguém chegou e deu crack para a pessoa. Alguém chegou, deu uma substância mais forte, como cocaína, êxtase e outras pedras que tem por aí. Né? Então nós temos que combater. Combater não é brigar com a pessoa que está dependente. Essas pessoas precisam ser tratadas pelo SUS, com todo o carinho possível, para que elas possam voltar ao mercado de trabalho. São 400 mil pessoas dessa situação no Brasil. Nós temos que combater isso. O governo tem que tomar uma medida para isso. Tem que ter apoio da sociedade para que não tenha uma pessoa na rua, que a gente chama de zumbi. Aqui em Goiânia tem. São Paulo tem. Rio de Janeiro tem. Brasília tem. Periferia de Brasília toda a cidade do entorno tem. Eu tenho andado na cidade do entorno, tenho visitado as pessoas. E a grande reclamação: meu filho é dependente químico, não consegue vir para casa, fica o tempo todo na rua, mora na rua, fica pedindo as coisas. Eu não queria, mas não consigo tratar dele. Então nós estamos fazer convênio com as igrejas,
com centro, com Rotary, com Lions, para todo mundo que tem sensibilidade social cuidar e o Estado ser responsável por garantir o tratamento. É fundamental. Nós não temos que discriminar ninguém, nós temos que acolher. O acolhimento é fundamental. Bom, chegamos aí ao final do nosso bate-papo, foi muito rápido. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente deixou para trás aí? Aproveita, você tem 2 minutos. Eu primeiro quero agradecer o carinho e o respeito dessa conversa nossa e o respeito que a gente se conhece há mais desde o século passado. Tempo. Não vou falar há muito tempo, da sua família. E dizer a todos vocês que eu gosto muito de Goiás. Gosto muito da minha cidade e a cidade que eu consegui, me fez crescer foi Goiânia. Porque aqui que eu estudei, aqui que eu fiz matemática, aqui que eu se movimentei no sindicato e na fundação do PT Nacional e do PT local. Então eu quero dizer a você o seguinte, nós temos muita coisa para fazer. E eu quero ajudar, contribuir para que o estado de Goiás seja um estado mais progressista, um estado com desenvolvimento econômico mais vigoroso. Nós temos condições de aumentar o PIB de Goiás, mudar as regras de financiamento para Goiás, para que a população, não tem nada contra os ricos, mas eu acho que os pobres merecem um apoio mais firme do Estado. Vamos continuar dando o apoio que dá aos grandes proprietários, mas nós temos que olhar aqueles que mais necessitam. Seja ele homem, mulher, seja ele onde eles estiverem. E nós temos que trabalhar nessa condição. Por isso eu estou voltando para trabalhar, eu já tenho 70 anos, né? E mais vou dedicar esses outros 70 anos que eu tenho pela frente ao estado de Goiás. Muito obrigado. Ok, foi um prazer. Amigos, encerramos aí esse bate-papo hoje com o professor de matemática, Delúbio Soares, eu diria assim, é um dos históricos do PT e uma das inteligências brilhantes aí da formulação do partido. Espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista vai estar disponível em nossos canais, nas nossas plataformas digitais, como aí cortes, e também parte desse resumo vai estar no jornal impresso hoje. Nos acompanhe e até a próxima. Até a próxima e muito obrigado pela audiência e pelo seu carinho de sempre. Delúbio, um abraço e sucesso aí na sua jornada como candidato a deputado federal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos trabalhar para que isso aconteça.